Estou aqui dando continuidade com essa querida Sônia Gama. Eu sei que você é professora, pedagoga, mas hoje eu estou aqui para você falar um pouquinho da sua história sobre as coquedamas. Primeiro quero agradecer o convite, tá, Beta? E dizer que você é muito querida Obrigada. e é aquela pessoa que gosta muito de ajudar, sobretudo as mulheres, né? Então é um prazer estar conversando com você hoje sobre algo que eu descobri após a minha aposentadoria e no período da pandemia da Covid-19. Eu sempre fui muito apaixonada por plantas. Isso tem uma história. Deu para perceber desde o dia que eu te conheci. Isso tem uma história também familiar, que a minha mãe também era muito apaixonada por plantas. E a coquedama apareceu nesse momento de dor, né, de sofrimento, quando eu perdi uma sobrinha para a Covid-19. E Conversamos muito sobre isso, né, amiga? Foi. E nesse sofrimento eu me agarrei muito às plantas. E à natureza, de modo geral, né? Porque era um momento que a gente precisava nos revisitar, né? E a coquedama aparece na minha vida de forma muito natural, através de leituras, porque eu comecei a ler mais sobre plantas, e na internet, porque você não tem tanta literatura sobre coquedamas. Uhum. Ela é originária do bonsai, você tem muita literatura sobre bonsai, mas de coquedamas não. E eu comecei a ler, conheci na internet uma família japonesa que trabalhava com coquedamas. E começamos a conversar sobre esse cultivo, porque a grande verdade é que a coquedama é uma forma de cultivo de plantas. E é uma forma singular, rústica, Lindas. Extremamente belas, suaves, né? E que traz muita alegria. E isso, nesse sentido, isso me ajudou muito, né, a trabalhar as minhas questões em relação à perda. Então, a coquedama, naquele momento, me serviu para me acalentar. Você se envolveu, né? Porque eu me envolvi, e é algo assim, porque quando você lida, né, com plantas, você tem um universo imenso, né? Ontem mesmo eu trabalhei no meu espaço, cuidando do meu jardim. Então, você, quando está lidando com a terra, com as plantas, você esquece de todos os problemas. Você esquece até que tem conta para pagar. Porque você está tão envolvida com aquela suavidade, com aquela beleza, que fica tudo muito mais leve. E eu vejo também que até as plantas, quando você expõe, elas, assim, é bem decorada, é bem escolhida, você vai ali nos mínimos detalhes, eu fico impressionada. Eu procurei com as coquedamas fazer da melhor forma, né? De uma certa forma, até um produto sustentável, se é que eu posso falar produto, né? Porque eu acho que é uma arte, né? Um cultivo.
São mas um lindas, são belas. cultivo. E eu procuro usar, eu não uso nada que polua o meio ambiente, né? Eu não uso o nylon, que é um plástico, eu uso Muito linha, importante de isso. preferência de algodão. Não uso sisal, né? Eu coloco a coquedama, como vocês estão vendo ali, natural, né? E eu procurei estudar também o que cada planta necessita, né? Uhum. Porque nem todas as plantas, né, precisam do mesmo substrato, da mesma terra. Então, eu tive que fazer leituras que eu nunca tinha feito durante um período longo da minha vida de Aham. trabalho e da minha vida acadêmica, que foram 38 anos. Então, isso também me enriqueceu muitíssimo, muitíssimo. E aprender é sempre muito bom, Com certeza. né? Então, esse é só um spoiler, né? Porque tem muito mais por aí. A sua história é linda das coquedamas, não para por aí. E eu queria te agradecer também, porque você foi uma das uma das peças importantes para os Amiga das Amigas, agora desse 27 de novembro passado, que foi você que fez a decoração toda em coquedamas. E, assim, foi o marco da festa também, que muitos elogios, muitas pessoas elogiaram e estavam belíssimas. E eu quero te perguntar, o que que você, desde esse que você entrou no Amiga das Amigas, o que que representa o Amiga das Amigas hoje para você? Olha, representa algo muito encantador. E muito afetuoso. Eu conheci muitas pessoas muito mais velhas que eu em idade. Com isso eu aprendi muito, troquei muito, tive possibilidade de fazer até amigos, né? Porque na verdade o intuito das amigas é isso, é trazer amigas que se tornem amiga das amigas. Porque ali uma leva a outra que você não conhece, que eu não conheço, e passa a ser nossas amigas, né? Isso é fundamental, porque você começa a participar da vida do outro, ajudando, pedindo opinião, né? Verdade. E é um espaço onde, quando acontecem os encontros, um espaço de muita alegria, de muita leveza, de muita boniteza, um espaço de arte, tanto da música, da dança, do artesanato, né? De pessoas que se agregam isso. para um bem comum, É né? verdade. Então, assim, foi um prazer muito grande, né? E eu fico muito feliz por fazer parte das Amigas das Amigas. E, sobretudo, porque foi você que me convidou. Então, sou muito grata também pela sua amizade, por você estar aqui nesse podcast de hoje. E espero ver você no seu programa. Com certeza. Agora, quero falar para você que a festa de final de ano, que eu tive o prazer de decorar, foi muito especial, né? Que bom. Aquela festa foi um momento nosso de boniteza, né? Foi. E as pessoas gostavam do que estavam vendo, né? E você levar isso para o outro é algo que não tem preço. Que bom. Não tem preço. E todos, eu tenho certeza que todos saíram felizes dali, né? E
esperando outros momentos como esse. Que bom, que bom. Tá Foi bom. muito bom, muito Ah, bom. obrigada.